Vamos voltar lá no livro de Efésios, capítulo 4. Vê que Deus fez uma grande família, né? Onde todos tinham um pai, que era o Adão. Depois da queda, começou a vir os problemas. Contendas, divisões, competições, que é o que nós lutamos diariamente dentro de nós e no nosso convívio, muitas vezes. Os lares, hoje a gente vê o quão desafio é de se manter uma unidade. Porque são pessoas diferentes, com maneiras diferentes. É por isso que a gente sempre compartilha que não é mabimônio, é matrimônio. Porque a partir do momento que o Senhor determina como deve ser, não tem como dar problema. Os problemas todas as vezes dão porque nós saímos do princípio básico de Deus. Básico. O apóstolo Paulo estava preso, ele era um prisioneiro. Mas ele não parava de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mesmo prisioneiro, ele estava escrevendo as cartas, estava colocando a igreja em Éfeso que eles necessitavam, precisavam fazer algo importantíssimo que está no versículo 3. Esforçarem diligentemente. E é interessante porque isso é uma vocação minha dos irmãos. Deus nos chamou, nos tirou do mundo para que a gente venha agir, principalmente reagir totalmente diferente. É por isso que a palavra diz com toda humildade, mansidão, ou seja, domínio próprio, com educação, com jeito. Porque o vínculo que ajusta todas as coisas, qual é? Paz. Que é o que nós lemos no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Então, quase sempre quando vem os problemas, a gente reage de uma forma áspera com o cônjuge, muitas vezes com os irmãos, a gente não sabe lidar, porque a gente quer impor as coisas. E isso sempre vai trazer problema, mas isso é o que se faz no mundo. Quando Deus diz, eu chamei vocês. Hoje ainda nós estávamos em Novo Hamburgo, na igreja Alfa, a gente estava compartilhando com os irmãos que lugar de ser reconhecido é o IML. Né? Não é? Porque muitas vezes a gente fica nessa competição, a gente quer, muitas vezes que o cônjuge reconheça, que os irmãos reconheçam, que a gente quer, na base lasciva, e pela razão e pela justiça própria, ajustar as coisas, mudar os outros. E a igreja é uma bênção porque a gente aprende que não é assim que funciona. Bem pelo contrário. E quando o apóstolo Paulo está implorando para a igreja, né, porque na verdade ele estava rogando, gente, por favor, entendam. Deus moveu os céus e a terra, tirou vocês de onde vocês estão, pela misericórdia, vocês estão de pé, para que vocês tenham paz uns com os outros, para que vocês ajustem as coisas. Só que muitas vezes é que nem diz, né? A palavra de Deus é muito clara e diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Agora vem um querendo me xingar, eu vou fazer o quê? Tem um que não faz a parte, eu vou fazer o quê? Então, e hoje nós estávamos compartilhando, nós íamos na viagem desfrutando do que foi compartilhado no culto, que é a questão, que é o desafio realmente da igreja hoje, subjugar, exterminar com a justiça própria e com a razão. Que a gente entenda que é muito melhor ser feliz do que estar certo. Não é? Porque, na verdade, a gente tem compartilhado muito nas últimas ministrações, de que muitas vezes a gente se baseia no certo, é por isso que até eu já estava compartilhando, que a gente muda de galho e não muda de árvore, sai do mal e vai para o bem. O bem é o certo, é a razão. Muitas vezes eu pego todos os fatos, como a gente já compartilhou, que nem lá os discípulos no caminho de Emaús, todos os fatos eram verdadeiros, mas a conclusão era errada. Então, a conclusão é que vai manifestar a minha reação. Vocês já imaginaram se José não se esforçasse diligentemente pela unidade?
da sua casa, independente do que os irmãos fizeram com ele. Ele tinha dado cabo neles. Mas sabe qual é a essência do entendimento de José em relação aos irmãos? É que ele viu que era Deus que estava no controle de todas as coisas. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, você também. Quer dizer que Deus está no controle da minha vida. Ele vai criar situações para trabalhar o quê? A minha deficiência. Ele vai me convencer que o melhor é agir da forma dele. É a mesma coisa, que nem a gente sempre fala, e o mundo bate muito na questão da cadeia de autoridade, por exemplo, no lar, porque acha que, ou muitas vezes acham erroneamente que ser o cabeça é ser o chefe, e que o outro tem que fazer tudo que tem que fazer. Não. Cadeia de autoridade, irmãos, é algo estabelecido pelo Senhor, e a minha bênção e a tua está em seguir os princípios de Deus. Porque todos os problemas estão da gente querer fazer o que a gente não foi chamado. Porque se eu fosse chamado, eu estaria no lugar que eu deveria estar, ou que eu penso que eu deveria estar. Quando eu não estou, a melhor coisa é eu fazer a minha parte em prol da unidade, porque consequentemente eu vou ser abençoado e toda a minha casa vai ser abençoada. Tanto que a gente até tem compartilhado, fizemos até um teatrinho da deficiência, por exemplo, de relacionamento, que o homem se omite e a mulher se intromete. Porque naturalmente a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E no Senhor não é assim. Eu vou me cansar, eu vou só contender e eu vou só sofrer com isso. Porque não é essa a linha que o Senhor tem para mim e para você. Você quer ajustar o seu relacionamento na sua casa? Você tem que começar a se esforçar. E esse esforço não é em prol de você, é da unidade. Você está tomando posição em prol dos outros. Aí é uma benção a gente parar. Pensa nas últimas posições que você tomou e avalie se você está tomando em prol da unidade ou em prol de você mesmo. Ah, mas é que eu tenho que fazer, é certo. O fruto mostra a árvore. É em prol da unidade ou não? Se eu não trabalho, é por isso que o resuminho do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando eu olhar para o meu cônjuge como realmente eu tenho que olhar, quando eu olhar para os meus filhos olharem para os pais, os irmãos se olharem, vai ser tudo diferente, irmãos. Porque muitas vezes é que nem diz, o misericordioso alcança a misericórdia, mas a gente não tem misericórdia com ninguém. É por isso que as pessoas estão assim, é muita divisão, muita contenda, porque se não é como eu quero, então eu não quero. Aí da divisão, da contenda, tudo das coisas básicas, a 2 Coríntios, que na verdade fala muito claro que o diabo vem com a sua astúcia, corrompe a mente e aparta da simplicidade e da pureza. As coisas são simples, para que nós vamos complicar? As famílias, o lar é o lugar de desfrute, irmãos, não é lugar de guerra. A congregação é um lugar de bênção, não de maldição. O convívio com as pessoas, é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem conviver com outros. Está isso cada vez mais claro. Por isso que estão o quê? Qual é o mundo que mais cresce? Pet. Amém? Nada conta, tudo bem, tem que cuidar dos bichinhos, amém? Mas tem países que você já pode casar com o bicho. Estão rindo? A tendência é essa. Porque eu chuto e ele volta. Ele me ama, solta ele na rua. Vê se ele vai ficar do teu lado ou se ele vai pinotear. Porque a natureza é essa. Então está se mudando, muitas pessoas estão achando alternativo, por quê? Porque ninguém é, por isso que a própria palavra fala da questão de ser rixoso, no caso da mulher ou do homem, porque na verdade você vai afastando as pessoas. E aí você acha que os outros muitas vezes que estão com problema, e na verdade é nós. Porque uma pessoa que tem o Senhor, irmãos, todo mundo quer ficar pronto, até os chatos, viu? Eles querem ficar perto. E é uma benção, por quê? Porque a gente tem que se esforçar para isso, se esforçar para as pessoas reconhecerem que Ele está junto. Porque senão as pessoas não querem. A gente leu antes também, que na verdade
A gente tem que manifestar isso, que os ímpios têm que ver isso na igreja. Os ímpios têm que ver unidade. Aí eles vêm e vê o quê? Contenda, divisão. Aí quero convidar o vizinho para ir no culto, e o vizinho passa ouvindo gritaria. Vamos no culto. Estavam se paulhando ontem, agora vão no culto. Glória a Deus que vão. E continue indo, porque se tem uma oportunidade de parar de se paulhar, é vindo e ouvindo algo que muitas vezes a gente não quer ouvir. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se conformar com isso. Por isso que a questão não está no erro, realmente. Está no que vai produzir o erro. Então, a gente tem que trabalhar em prol disso. Porque, conforme o amor... Porque, continua dizendo aqui, ó. Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados de uma só esperança, da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O mesmo Deus meu é o mesmo teu, é o mesmo do outro que está errando, é o outro que é o mesmo que falha, é todos. É por isso que Deus é que ajusta todas as coisas e não precisa ajustar. Você não consegue mudar nem a você, quer mudar os outros. E é muito legal porque a gente vinha desfrutando, a gente estava compartilhando que a gente, de tanto a gente, muitas vezes até tomar as decisões erradas, a gente vai aprendendo que a melhor coisa é desfrutar. É ir realmente reconhecendo e aprendendo, porque só nós sofremos com isso. Aí as famílias estão, a gente acha que está na certa, aí está o cônjuge sofrendo, os filhos sofrendo, as pessoas sofrendo, sendo que na verdade a gente não se esforça. Se esforçar quer dizer que você tem que se negar. Mas se negar em prol do quê? Do outro. Agora, muitas vezes eu tenho que fazer a minha parte, não faço, fico só aprontando. Aí que é o quê? É óbvio que vai dar problema. E a culpa não é dos outros, é minha. É por isso que cada um tem que se esforçar diligentemente conforme a sua vocação. Todo mundo tem o seu papel. O homem tem o seu papel no lar, a mulher tem o seu papel. Os irmãos têm o papel, e nós temos que saber qual é, e temos que nos esforçar diligentemente para cumprir isso, senão só vai dar problema. E Deus muitas vezes exorta, e aqui o apóstolo Paulo está até sendo meio firme com a igreja em Éfeso, porque era muito necessário. Porque ele estava vendo, e ele lá preso, gente. O carinha estava preso, e o foco dele estava em edificar a vida dos outros. O meu foco e o teu foco está em quê? Você une as pessoas ou divide? Você traz as pessoas mais para próximo de você ou para mais longe? O seu cônjuge você cria mágoa e amargura ou você está trazendo realmente entendimento para ele? Aí depois é fácil, porque daí a gente vai para os fatos e começa, mas fez isso, aquele fez aquilo, aquele fez o outro, e isso tudo é só mudar o galho, não muda a árvore, não muda nada e só perde com isso. É por isso que a igreja tem que entender, e ela vai ter que entender e ter essa atitude, porque senão não vai suportar. Porque a gente precisa desse vínculo, que é a paz de Cristo, para a gente ajustar as coisas, as deficiências. Por isso que eu sempre compartilho que diversidade não é divisão, as pessoas são diferentes, mas todos são do Senhor, e na medida do seu possível, Deus vai ajustar todas as coisas. Quando eu entendo isso, em vez de eu ficar brigando com o cônjuge, eu oro por ele. Eu trabalho em prol dele. Por quê? Porque a minha bênção está quando a bênção dele vier. Viver em comunidade. A minha bênção vem quando vier de vocês. Nós somos um corpo, amém? Tu já viu um corpo batendo o dedinho, minguinho na quina? Vê estrela, os olhos vê outra coisa, dói até a cabeça. E nós temos que trabalhar em prol disso, porque a minha bênção e a tua está em prol disso. Eu sempre compartilho muito, eu brinco, mas eu falo isso para mim mesmo, me fortalecer, que a melhor coisa é você cuidar do problema dos outros, Deus cuida dos teus. Tu não tem tempo para ficar gastando, arrumando problema. Porque você está sempre em prol, se esforçando para quê? Para subjugar problemas. Você quer restauração na sua casa? Pare de criar mais problema do que você já tem. Comece a tomar uma atitude diferente. Comece a mudar, a renovar sua mente. Porque a gente tem uma dificuldade de assimilar, de reconhecer. É por isso que externamente a gente sempre culpa os outros.
E muitas vezes, irmãos, Deus está usando as situações simplesmente para a gente ver algo que a gente não está vendo. Porque é um desafio viver em comunhão, em unidade, todo mundo sabe. Muitas vezes o lar é só os dois, já é uma luta, né? Imagina, depois vem mais uns, aí vem a família de um, vem a família do outro, junta os irmãos, daqui a pouco vira um panzé. Agora o apóstolo Paulo diz, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se esforcem, com foco, diligente, bote isso, renove a sua mente, porque a tua bênção está nisso, senão... Muitas vezes, irmãos, o próprio chamado do Senhor e o propósito de Deus, as pessoas perdem por não saber lidar. E é tudo que a gente precisa assimilar e entender. Porque, na verdade, Deus libera as coisas, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que guardar para que eu não perca aquilo que Deus tem me dado. E isso gera um temor na gente. Porque Deus tem sido muito misericordioso comigo, creio que com os irmãos também. Muito. Porque se Deus tratasse nós, como muitas vezes a gente trata o nosso próximo, nós estávamos todos fritos. E isso é para nos constranger mesmo, para que a gente entenda que o apóstolo Paulo tinha isso. Essa inquietação, essa preocupação, esse zelo. Dizer, gente, por favor, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Todos nós fomos chamados. Deus nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Nós não merecemos nada, tudo Deus nos deu. Para que, assim como a gente recebeu do Senhor, a gente dê também. Para que a gente desfrute da misericórdia de Deus e a gente seja misericordioso também. Para que, com o mesmo jeito que Deus age conosco, nós venhamos agir com os outros. Mas para isso eu tenho que subjugar com a razão e justiça próprias. Porque uma das coisas que até o Psique explica, que a justiça própria é uma autodefesa da rejeição. A gente tem isso porque a base natural de uma rejeição é contra-ataque. A melhor defesa é o ataque. Então é uma pessoa que na verdade ela está sempre amarga, ela não consegue lidar. Qualquer contrariedade ela, salta. Só que a essência disso tudo, claro que a base é a justiça própria, é o processo de rejeição. De muitas vezes não entender que realmente Deus me ama e que tem um propósito maravilhoso, mas que ama as pessoas que convivem comigo da mesma forma também. É por isso que eu não posso perder o equilíbrio. Ou eu vou para a rejeição, ou vou para a rebelião. E a rejeição faz isso. A rejeição faz com que a gente esteja sempre armado. E a gente não desfrute. Porque imagina, se eu não consigo conviver muitas vezes com o meu cônjuge, às vezes quando ele erra, ou os irmãos, seja a pessoa que convive, como é que eu vou edificar algo para o Senhor, irmãos? Se eu não consigo, se eu não sou longânimo, se eu não tenho humildade, que nem disse, se eu não tenho educação para lidar. Porque você vê que em casa, principalmente, quando a gente é contrariado e que dá as brigas, a primeira coisa que manifesta é a falta de educação. Sim ou não? As pessoas que a gente devia ter paz, porque o vínculo da unidade é a paz. E é tão bom porque quase sempre no cônjuge sempre tem um que é mais amigo, o outro é mais calmo. Mas às vezes inverte. Mas sempre quando um resolve ficar na paz e aquietar e até morrer, o que acontece? Não sei se já aconteceu na vida dos irmãos. Aquilo subjuga e aquieta. Porque o vínculo da paz é o que vai gerar unidade. Quando eu não tenho paz, quando eu tenho o contra-ataque, eu tenho a acusação em si, porque a gente se baseia muito no erro do outro e acusa, chama coisa lá de anos atrás, a gente está atacando porque no fundo é uma autodefesa, porque nós sofremos de algo chamado rejeição, que a justiça própria não quer manifestar. E aí o que acontece com isso? Eu não tenho comunhão, eu começo a aí sim ser rejeitado, porque as pessoas não querem ficar perto de alguém assim.
Muitas vezes o cônjuge já não fala mais o que era para falar, já não tem mais aquele desfrute, já começa a gerar mais problema e eu começo a ficar cada vez pior. E eu só vou recuar se Deus me abater. Porque senão eu continuo sempre na linha, porque essa linha do certo, que é a árvore do bem e do mal, é o que traz o problema da divisão. E quando eu falo divisão, em todas as áreas, relacionamento é porque a gente sabe que é a mais exposta, mas qualquer um. Hoje, para a gente conviver com uma pessoa, irmãos, você tem que ter muito do Senhor, amém? Porque senão, porque a pessoa está ali, se você está fazendo o que ela quer, você é uma benção, se não está, já não vira mais nada. Isso é lascívia pura. Sendo que, na verdade, o Senhor diz o quê? Não, vocês têm um chamado. José tinha um chamado. José tinha um chamado para unir a família. Mas os irmãos mereciam, não importa. O que importa é o que Deus quer. Paulo e Silas, o carcereiro merecia, eles tinham uma unção, um chamado, e eles zelaram diligentemente pela unidade. Eles não queriam o mal dos outros. Só que a gente, pela linha do bem, a gente diz que não quer o mal, mas a gente lança o mal. É por isso que as pessoas que, teoricamente, mais a gente ama, é as que mais a gente machuca. Ah, mas é que eu falei para ajustar, mas e aí? Se não é do Senhor você falar, você falou para destruir. E aí você se torna um oponente, que até a semana passada nós estávamos falando bastante sobre a questão de Davi, quando Simei estava amaldiçoando ele, e Abisai chegava do lado dele e vinha com a linha do bem para ele dar um fim no outro. E é bem assim. É por isso que, na verdade, quando eu entendo que eu tenho esse chamado, essa vocação, irmãos, vocês e eu temos uma vocação, amém? Sabe qual é a vocação? Acabar com tudo que é divisão e contenda. É uma bênção ou não? Ai, amém. Hã? Amém? É por fé. Mas é que, na verdade, pastor, eu estou só trazendo divisão, então vai mudar hoje. Amém? Se até então tu trouxe divisão, nada como se consertar. É uma benção ou não? Quando foi a última vez que você se consertou com seu cônjuge? Com alguém que você falou asperamente? Alguém que você discutiu? Porque a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Você quer ser abençoado? Siga os princípios de Deus, faça as coisas simples. Não complique. Senão vai dar problema. E aí, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, preserve a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente esteja unido, desfrutando. Com as dificuldades? Temos. Desavenças? Temos. Mas lembre-se que diversidade não denota divisão. A partir do momento que eu erro com o irmão e me conserto, não tem divisão. Tem ou não? Não. A partir do momento que eu falei algo para o meu cônjuge, magoei ele, eu fui lá e disse, perdão aí, não devia ter falado. O vínculo da paz ajusta todas as coisas. E Deus quer fazer isso comigo e com você. E aí vai nos espalhar, cada um para sua casa hoje vai ser só paz. Unidade, desfrute. E aquele que está rateando, tome jeito. Porque se você não tomar jeito, você vai perder aquilo que Deus tem te dado. E isso é sério. Comece a dar valor para aquilo que Deus coloca na tua mão. Inclusive as pessoas que Deus coloca ao teu redor, porque você é responsável por elas. Por isso que a palavra diz, ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. Vigie. E isso não é para trazer medo, é para trazer temor mesmo. Porque se eu entreguei a minha vida para o Senhor, irmãos, Ele não vai deixar que o diabo comece a governar, Ele vai agir. E se tiver que tirar, Ele tira. Porque naturalmente, infelizmente ou felizmente, as pessoas só dão valor depois que... Então não perca. Zele por aquilo que Deus tem te dado, seja o que for. Seja o relacionamento, seja cônjuge, seja os filhos, seja chamado, seja ministério, seja o que for. Vigia, cuida diligentemente do que Deus tem te dado, porque se você não cuidar, Deus tira. Vamos colocar em pé, amém? Deus é bom ou não é? Ai, mas Ele tira. Tira sim, então vai cuidar. Não tem o ladrão? O ladrão veio para roubar, matar e destruir.
mas Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Então vigia, cuida daquilo que Deus tem te confiado, zela por isso. Conforme a palavra diz, se esforça diligentemente para preservar aquilo que Deus tem de mais importante, irmãos, que é a unidade. A unidade na qual vem pelo Espírito no vínculo da paz. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que Tu tem proporcionado na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes que a gente não tem dado ouvidos. Reconhecemos que muitas vezes também não assimilamos muito quando Tu falas, às vezes fortemente com cada um de nós, mas nós sabemos que Tu corrige aquele que Tu amas, e que tudo que Tu tens, Senhor, para realizar na vida e através da vida de cada um de nós, é algo que Tu zela e pagou um alto preço entregando o Teu Filho, para que nós pudéssemos estar aqui. E que nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo cuidado, pelo amor que Tu tem dispensado sobre a nossa vida. E que Tu nos capacite verdadeiramente, Senhor, a receber essa iluminação e essas cartas na qual Tu enviaste também naquele momento, através de Paulo, para a igreja em Éfeso. Que ela viesse realmente com andar de modo digno na vocação que foi chamada. Não permita, Senhor, que nós venhamos a trazer escândalo para a Tua obra e para o Teu querer, Senhor, mas que nós possamos, em nome de Jesus, nos manifestarmos de modo digno, segundo aquilo que Tu tem para cada um de nós, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor, porque nós reconhecemos que muitas vezes nós não conseguimos lidar com as diferenças, com as atitudes dos outros, principalmente com o erro de outros, mas nos traz, Senhor, a capacitação do Teu Espírito para que nós possamos nos suportar uns aos outros. Suportar sabendo, Senhor, que todos nós estamos no mesmo caminho, temos o mesmo Deus, na qual a Tua palavra diz que é um só corpo, um só Espírito, como também em cada um de nós foi chamado. Nos capacita, Senhor, a amar os nossos irmãos, amar os nossos familiares, amar todas as pessoas que Tu tem colocado diante de nós, Senhor, do jeito que elas são. E nos capacita, Senhor, a não só conviver com cada um deles, mas sermos um instrumento de edificação na vida dos nossos irmãos. Para que realmente a gente se esforce, a gente batalhe, a gente foque em preservar a unidade do Espírito, através do vínculo da paz. Capacita os Teus filhos agora, subjuga com todo o ressentimento, toda a mágoa, nos coloca na unidade, nos mostra realmente, Senhor, o poder da cadeia de autoridade, de estar realmente na posição que Tu nos chamaste, de fazer aquilo que Tu nos chamaste para fazer, de estar aonde Tu queres que nós venhamos a estar. Nos capacita realmente a produzir muitos frutos para Ti, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, desfrutar dessa unidade, todos juntos, porque nós sabemos, Senhor, que Tu não vem buscar um membro, mas Tu vem buscar um corpo. Vem buscar a Tua igreja, na qual cada um de nós faz parte. Cada um de nós é um membro desse corpo maravilhoso que Tu tem edificado. E quando um membro está doente, todo o cuidado é levado para aquele membro. Toda a energia é levada para aquele membro, para a restauração, para a reedificação. Que Tu possa direcionar nesse momento Teu Espírito a todo aquele membro que está nesse momento necessitando de um renovo, de uma cura, de um fortalecimento. Traz a restauração do Teu corpo. Traz essa tão maravilhosa e milagrosa obra da unidade sobre a vida dos Teus filhos. Leva isso, Senhor, para cada lar, para cada relacionamento,
e que isso venha a se manifestar em nome de Jesus, então, no teu corpo, na tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Amém.